Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o lançamento. A gente vai falar mais do que isso. A gente vai falar sobre uma marca muito icônica, mas o motivo principal dessa conversa é comentar em primeira mão para o público brasileiro sobre o lançamento recém-anunciado da icônica marca britânica Land Rover, que mostrou para o mundo, causou um frisson, o novo modelo da sua icônica Range Rover. E quem está hoje aqui conversando conosco, Frederic Drouin, CEO da Jaguar Land Rover para a América Latina, está baseado no Brasil, mas cuida de todos os países da Latam. Paulo Manzano, diretor de marketing e produto da Jaguar Land Rover no Brasil. Um dos caras que eu mais converso sobre veículos nas horas vagas, e uma vez um colega dele da Jaguar Land Rover falou: você precisa conhecer o Manzano, ele é um cara que cheira gasolina, tamanha o envolvimento dele com carros e na autoindústria. Senhores, é um grande prazer tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Antônio. Prazer é nosso. Prazer é nosso. E olha, posso já complementar com licença, hein, Frederic? Primeiríssima mão mesmo, porque é a primeira vez que nós estamos falando desse carro para todo o Brasil, tá? Houve o release, mostramos, mandamos as informações, mas o primeiro contato público, vamos dizer assim, né, é com você, Camarote, e com a sua audiência. Muito legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Eu queria compartilhar as fotos. O Instagram precisa fazer. Alô, Bia Botese, minha querida, se você estiver nos assistindo, vamos mandar essas sugestões para os developers lá na Vale do Silício, para que quando a gente tem uma live de 2 pessoas, ainda assim a gente consiga compartilhar a tela. Eu vou acabar tendo que mostrar no meu iPad, mas a gente não pode falar desse veículo sem mostrá-lo. Mas vamos falar um pouquinho antes. Algumas informações para subsidiar as pessoas que estão nos ouvindo entenderem a importância desse lançamento. A Land Rover está presente em mais de 170 mercados no mundo inteiro, reconhecida pelos seus veículos icônicos com design premium e engenharia de classe mundial. Tem mais de 10 mil funcionários no mundo, tem sede em Coventry, na Inglaterra, está presente no Brasil, tem uma fábrica no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Os senhores me corrijam se eu estiver errado. A primeira fábrica fora do Reino Unido foi a fábrica do Rio de Janeiro, o que mostra o quão importante é o mercado brasileiro para a Jaguar Land Rover. E falando um pouco agora do carro que a gente vai conversar bastante. O Range Rover foi originalmente lançado em 1970, portanto ele acabou de completar 50 anos. Foi o primeiro veículo a oferecer tração permanente nas 4 rodas e tampa do porta-malas dividido, uma das grandes características da Land Rover, Range Rover, e que depois foi copiado por boa parte da indústria automobilística que faz SUV. O seu famoso capô clamshell, que envolve as laterais da linha de cintura contínua, outra invenção da Land Rover que nunca tinha sido feita antes. Vamos falar um pouquinho aqui, senhores, por favor, me corrijam, isso aqui é cola que eu recebo lá da nossa redação, tá? Falar um pouco aqui do timeline. Em 1981, ano de lançamento da Range Rover Classic, uma versão de 4 portas, oferecendo mais opções para os fãs, da base de fã cada vez maior do veículo. Em 94 foi lançada a 2ª geração, em 2011 a 3ª geração, e naquele ano, em 2001 a 3ª geração, Isso. Em 2011 é lançada a Range Rover Evoque, que por muitos é considerada uma Baby Rover e foi um sucesso estrondoso mundialmente, causou sensação, foi apresentado no Salão de Paris, e foi eleito back-to-back como o melhor design dos Range Rovers naquela geração. Em 2012 chegou a 4ª geração da Range Rover. Tiveram outras. Em 2013 teve o primeiro Range Rover híbrido, em 2017 o PHEV. Mas vamos pular isso e falar de 2021, quando foi anunciado a 5ª geração da Range Rover. Para os que conhecem a marca sabem que é icônico esse tipo de acontecimento. Frederic e Manzano, se a gente está falando que em 2012 foi a 4ª geração, passaram-se 9 anos entre a última e a atual, que chega às concessionárias em 2022.
Isso na indústria automobilística é uma eternidade, 9 anos. Muito Aqui raro. vocês... Mas, aliás... Pode falar, Frederic. Fala, É que eu queria Antônio. entender como um carro consegue se manter 9 anos sendo atual, sendo vanguarda e sendo desejável. Como você disse, acho que uma característica é ter poucos carros no mercado que conseguem se manter 10 anos. 50 anos de Range Rover, 52 anos exatamente, quinta geração. So, basicamente, cada geração está em torno de 10 anos. E eu acho que conseguimos porque temos um design muito simples, muito redutivo, que se mantém bem no longo do tempo. E, aliás, provavelmente a definição do luxo é quando você cria um produto, um objeto, como um design que tem uma aparência sofisticada, mas que no final da conta é um design muito simples. E nosso designer sempre disse, é muito complicado fazer coisas simples. E quando você faz coisas simples, você consegue ter manutenção do design no tempo. Se você olhar o Range Rover, são 3 linhas. Se você olhar o lateral das Range Rover, da primeira até a última geração, você tem 3 linhas. A linha do teto, que é sempre a mesma, desde a primeira geração até a geração atual. Você tem a linha lateral, que é quase uma linha entre o faro dianteiro até o faro traseiro. Você vê que na quinta geração, essa linha só para alguns centímetros antes da traseira. E você tem a linha de baixo que conecta os dois arcos das rodas. So, cada geração de Range Rover tem essas 3 linhas laterais que são muito marcantes e que faz a singularidade, a unicidade do design do carro. Talvez uma coisa que achou interessante é que nosso designer ele tem sua aspiração fora do mercado automobilístico. E do inspirador do novo Range Rover da quinta geração que ele mostrou para nós foi o próprio Oscar Niemeyer e o design muito minimalista do Oscar Niemeyer. E, por exemplo, o Museu do Futuro de Niterói foi uma das inspirações desse design muito limpo, muito clean, como dizem os ingleses. Exatamente. Aliás, se eu puder complementar, já que você falou em museu, Frederic, o Range Rover foi o primeiro carro a ser exposto no Museu Louvre, lá na França, né? É um importante museu do mundo, e foi o primeiro carro. Então, esse design dele, como o Frederic falou, simples, ele acaba sendo atemporal, ou seja, o carro não envelhece, né? Ele vai desenvolvendo e ficando elegante, e esse é o grande desafio dos designers, como você mudar de geração sem perder aquilo que faz ele ser o que ele é, né? É verdade que isso é raro no mercado automobilístico e tem poucos carros que têm esta capacidade. Eu vou tentar continuar mostrando aqui essas fotos, já que eu não consigo compartilhá-las em vídeo, enquanto eu vou lendo algumas informações para ajudar quem está nos assistindo. A quinta geração do Range Rover tem design minimalista com alto grau de refinamento, sofisticação, tecnologia e novos padrões de conectividade. Bom, eu tenho que fazer esse full disclosure aqui, fazer um disclaimer. Eu sou cliente da marca há mais de uma década e esse era um ponto que, apesar de ter todos as minhas necessidades atendidas, a gente sabia que para um carro com 9 anos, desde a sua última geração, existiam alguns implementos tecnológicos que viriam nesse novo carro e isso foi atendido. A gente viu dentro do novo Range Rover um novo sistema de infotainment, telas que são muito generosas, mas sem invadir a privacidade, sem tomar um espaço. Você não se sente dentro de um videogame. Me fala como é que funciona, Manzano, você que é um cara muito ligado no produto, esse extremo refinamento. Vou contar uma passagem aqui. Eu estava uma vez almoçando com o Frederic, eu estava numa SUV de um outro fabricante, um fabricante bastante conceituado, mas eu chamei ele e falei, Frederic, o diabo mora nos pequenos detalhes, o problema são os pequenos detalhes. Eu chamei ele, pedi para ele segurar ali naquele item de conforto que no Brasil tem um apelido que é um palavrão, e era
completamente desprovido, aquela alça que você segura ali no banco do passageiro e do motorista em algumas versões. E eu falei, olha como isso aqui é desprovido de conforto. Era uma peça de plástico, sem nenhum tipo de acabamento, sem nenhum tipo de revestimento. E uma semana e pouco depois ele falou, você é uma pessoa que tem uma percepção que poucas têm, sobre o que realmente é luxo de verdade dentro de um veículo. A gente ainda vai falar do luxo, mas eu queria começar pela parte da tecnologia. A gente está em 2021, tecnologia é algo muito importante. Como é que consegue conciliar, Manzano, esse extremo requinte, esse extremo refinamento com uma tecnologia de ponta, que é o que a gente vê embarcado dentro dos novos Range Rovers? Bem, toda essa parte de conectividade e tecnológica do Range Rover é 100% nova, né? Então já começa a tela. O modelo antigo, ele tinha uma tela muito bacana, que ela inclinava, que ela tinha um tilt ali para você não pegar luminosidade, mas ao longo do tempo foi ficando pequena. Essa tela tem 13,1 polegadas, né? 13,1 polegadas, a tela central. E dentro dessa tela tem o sistema PIV Pro. O sistema PIV Pro, eu posso te dizer que é um dos melhores sistemas. Ele foi premiado já, o sistema PIV Pro. E ele é um sistema muito intuitivo para usar, porque o mesmo approach, a mesma concepção que a gente tem no design, desse reducionismo, né, da simplicidade, é colocada dentro do sistema PIV Pro. Então, ele é muito intuitivo. A tela você não vê, Antônio, a tela, acho que... Nós estamos vendo... saiu. Obrigado por me avisar. O meu dedo tinha corrido aqui. Pode continuar, Manzano, estou te ouvindo. Então, essa tela tem o sistema PIV Pro, que são blocos de informações na tela. Assim, é difícil de explicar sem a gente ter aqui para demonstrar, né? Mas, complementando essa tela, tem a tela em frente do motorista, que a gente chama de painel de instrumentos, que é um painel totalmente digital, uma tecnologia nova, ele é flutuante, de 3,7 polegadas, exatamente. Essa daí é a nova tela. Uma coisa, talvez, interessante, um detalhe da tecnologia, que é uma tela como touchscreen, e você tem um feedback áptico, você tocar o dedo a tela, e você sentir se você consegue o comando. Você não precisa sair os olhos da direção, você pode ficar concentrado na direção, e você tem o contato sensorial da tela, e a tela te dá feedback se o comando foi realizado ou não. Esta tecnologia áptica que existia em algumas telas de computador, e acho que é uma das primeiras vezes que uma tela de carros tem esta tecnologia de dar uma resposta sensorial no seu dedo se o comando foi feito ou não do entretenimento. Você sabe que olhando as fotos, e eu estou bastante curioso, eu tenho uma experiência que me aguarda no mês que vem, eu estou olhando todo dia para o calendário para saber quando é que eu vou poder conhecer a nova Range Rover ao vivo e a cores, e vou trazer muitos vídeos e muitas informações para vocês. O novo câmbio, não que eu tivesse uma queixa contra o câmbio anterior, mas eu acho que o câmbio nesse modelo shift para frente e para trás, sem ser aquele modelo redondo, faz uma diferença muito grande e continua sendo uma coisa requintada, luxuosa e minimalista. No interior nós temos o teto panorâmico, que já é característica da Range Rover, e tecidos naturais, lã, tecidos ecológicos, poliuretano, toque macio ao couro. O rebuscamento continua lá, né, Manzano? Eu estou lendo aqui sobre uma nova tecnologia que vocês estão empregando que diminui sensivelmente o barulho dentro da cabine. Deixa eu só conseguir aqui o nome exato. Você pode falar aqui que está na ponta da língua. Pode falar. Então, você tem um sistema de cancelamento do ruído que está baseado como sistema de cancelamento que você tem nos fones tradicionais que você usa, e aí você cancela o ruído dos pneus, as vibrações do carro, você fica realmente num santuário dentro do carro, como esse sistema de cancelamento do ruído,
E, aliás, hoje o novo Range Rover é provavelmente o carro mais silencioso da planeta e de todas as marcas e algumas marcas que você conhece bem, o Antonio. So, esse é um sistema único e, além desse sistema de cancelamento de ruído, nós conseguimos perfeccionar o sistema de som. Temos hoje 34 alto-falantes dentro do carro. Você tem até alto-falantes no apoio de cabeça. So, é o famoso sistema Meridian que realmente cria um sistema de imersão sonora dentro do carro. O sistema de cancelamento de ruídos é ultra sofisticado. Para você ter uma ideia, são 4 microfones, um em cada caixa de roda, microfones externos, né, protegidos, obviamente, que captam o ruído em tempo real do que está acontecendo, do atrito do pneu, do vento, daquilo que está acontecendo em cada roda. Ele envia um sinal para um módulo processador. Esse módulo processador produz o que eu vou chamar aqui de um ruído oposto, ou um contra-ruído, que é colocado nos alto-falantes no encosto de cabeça. Então, assim, além de toda a rigidez torsional do carro, além de todo o rodar, o que a gente chama de Magic Carpet do carro, os amortecedores com 2 válvulas, com tudo aquilo, o isolamento acústico, a aerodinâmica, né? Livre de barulho, o carro por si só já é silencioso e ainda tem mais esse refinamento, né? Então, ali, realmente é como o Frederic falou, um carro mais silencioso internamente. O que é importante para a gente ter boas conversas, ter coisa mais chata, você está lá no banco de trás conversando com alguém, a pessoa lá atrás não ouve o que você está falando aqui na frente, né? Nesse carro aí, isso não vai acontecer. E você sabe que isso tem se tornado cada vez mais um diferencial dos veículos, né? A gente vive em grandes cidades, obviamente tem muita gente aqui que nos ouve, que nos assiste, que estão no campo. Esse é um veículo naturalmente feito para all terrain, né? Você roda com ele no asfalto, você roda com ele no off-road, com a mesma experiência. Mas para a gente que está nas grandes cidades, o barulho do trânsito, numa cidade como São Paulo, que tem uma frota muito grande de motocicletas que passam buzinando, isso indiscutivelmente é um diferencial que traz uma qualidade e um prazer no dirigir que a gente vem cada vez menos tendo oportunidade de desfrutar. Agora, a gente não pode falar de um veículo sem falar da dirigibilidade deles. Mas talvez, Antonio, estou passando, porque você falou deste santuário, uma coisa que achou muito interessante no lado desse sistema de cancelamento de ruído é que você tem um sistema de purificação do ar que também é único como filtro, que faz que a cabine dentro do Range Rover é provavelmente uma cabine que tem um ar puro, onde conseguimos hoje filtrar 97% de todos os vírus e bactérias. So, você está realmente dentro do Range Rover numa zona de conforto extrema. E quando vemos hoje a questão dos vírus, das bactérias, da poluição sonora ou da poluição, ter esse sistema realmente é o luxo, o conforto supremo, purificação do ar junto ao sistema de cancelamento dos ruídos. Por favor. Mais do que nunca no mundo que nós vivemos, isso é um item que será muito bem-vindo nessa nova linha. Frederic, obrigado por compartilhar essa novidade. Inclusive ele eu não sei se o Frederic falou do Covid, ele neutraliza o vírus do Covid também. Na filtragem ali, você não tem as partículas contaminantes entrando no invólucro. Foi testado em laboratório, você tem um filtro que está usado também em ambiente médico que filtra 90,9% dos Covid. Uma coisa que eu vi na apresentação feita direto lá da Inglaterra, no lançamento online, foi o grande incremento na questão da dirigibilidade do veículo. A nova motorização e itens que facilitam e incrementam a dirigibilidade, estabilidade, curvas. Eu assisti em algum momento da apresentação um Range Rover com menor ângulo de manobra. Você pode estacionar um carro daquelas dimensões num espaço
que antigamente você teria mais trabalho. Me fala um pouco desses improvements, dessas melhorias de motorização e dirigibilidade, por favor, Manzano. Bem, o Range Rover, carro grande, né? Um carro com 5 metros e pouco. Você pode imaginar que nas vagas cada vez mais apertadas, né? Não só nos estacionamentos, nos prédios, né? Sempre, apesar da câmera 360, né? Dos 360 Surround, que você tem tudo ali no painel, indo além, né? Proporcionando o que a gente chama de Modern Luxury, as rodas traseiras do carro também esterçam. Então, quando eu vou fazer uma volta, o que a gente chama de guia, ou uma volta numa rua, ou fazer uma curva muito apertada, as rodas de trás esterçam no sentido contrário das rodas dianteiras, e com isso o círculo de viragem, ou o diâmetro de giro, é mais ou menos da mesma ordem de um carro pequeno, um carro compacto como um Mini ou um Golf, né? Então, você tem um carro grande que tem uma agilidade muito grande em lugares apertados também, né? E isso também vai colaborar na dirigibilidade em estradas também, porque esse sistema ele é ultra sofisticado e ele acerta, corrige o ângulo das rodas traseiras de acordo com a condição, em baixa velocidade ou em alta velocidade. Não sei se o Frederic quer acrescentar alguma coisa. Non, je trouve que au système pour la première vez no Range Rover, tem esse sistema de direção a quatro rodas, que já existiu em outros carros, mas que permite justamente de ter uma maior dirigibilidade, permite de diminuir as oscilações da carroceria. Isso cria comportamento mais esportivo, ficando confortável, como o sistema de suspensão é uma dirigibilidade espetacular, e você tem também muita esportividade no carro. A versão top da linha, que está o V8 com 530 cavalos, conseguia acelerar em menos de 5 segundos em 4,6 segundos. Comportamento desportivo, apesar de ser grande SUV. Então, para aqueles que conhecem do carro só pela imagem, pela foto, vendo eles passarem na rua, vocês precisam realmente ouvir o que está sendo conversado aqui. Apesar de todo o tamanho, a questão do rebuscamento, dele ser muito refinado, isso não significa que ele não seja um carro altamente tecnológico, com uma capacidade de dirigibilidade que supera em algum momento os carros compactos, força, aceleração, você encontra tudo dentro de um Range Rover. Eu acho que outro dia, quando foi o lançamento, eu fiz um comentário dizendo que era, na minha opinião, o lançamento da década. E alguém me perguntou, fora o design bonito, o que mais te chamou a atenção? Eu falei, o espaço aqui vai ser pequeno para eu listar. Porque eu, inclusive, como usuário do veículo, eu percebi naquela apresentação que a melhoria tecnológica nesse pacote, motorização, dirigibilidade, tecnologia embarcada, materiais, a filtragem de ar, o noise cancelling, foi absurda, principalmente quando se trata de um carro que já tinha muitos benefícios embarcados. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Ô, Camarote, posso acrescentar? Posso acrescentar? Você falou, teve uma das mídias agora, nas matérias recentes que estão saindo agora, né, elencou cinco carros mais importantes das últimas 5 décadas, né? De todo mundo, de todos os fabricantes, né? O Range Rover é um desses carros que está lá nessa lista, né? Depois, se quiser, eu te mando a matéria para você ver. E eu estou para dizer aqui que talvez só exista mais um carro no mundo capaz de fazer de 0 a 100 em menos de 5 segundos e transpor um veio d'água de 900 milímetros, de quase 1 metro. Só que o outro carro que eu estou falando é o Defender V8, tá? Mas com o luxo e com o conforto do Range Rover, ele é o único carro no mundo capaz de fazer isso. Então, tem um carro que tem uma aceleração e um desempenho de um carro esportivo, mas eu posso colocar ele numa situação de extremo, vamos dizer assim, se fossem outros carros de extremo perigo ou de extrema complexidade, vamos dizer assim, no mesmo carro, né? E para você ter uma ideia, quando você entra numa água para transpor um riacho ou alguma lâmina d'água,
ele tem um equipamento de sonar nos espelhos e ele vai te falando qual que é a altura da água e aparece no seu painel a altura da água para você não avançar dos quase 1 metro, né? Então, não é difícil de afirmar de que isso não existe. Não existe outro no mundo capaz disso. A capacidade off-road, ela fica intacta, apesar do luxo, da sofisticação. É muito importante de manter o DNA da capacidade off-road. E esse carro desta quinta geração também é capaz de fazer aventura off-road, onde eu sempre disse o carro não está ao limite, é o condutor e o piloto que está ao limite do carro, que tem mais medo que a capacidade do carro. E quero lembrar que, para as pessoas que não conhecem bem a história do Range Rover, o Range Rover nasceu nos anos 70, foi esse primeiro carro a fazer este percurso mítico da Alaska até Ushuaia, que foi percurso fenomenal, que é uma aventura que marcou várias gerações, de conseguir trajeto, percurso de 18.000 quilômetros. Teve momento, especificamente na parte de Panamá, onde estava na selva e o carro estava andando a 5 quilômetros, não por hora, por dia. Foi percurso onde, momento, o carro estava capaz de fazer 1.200 quilômetros durante dia, que foi durante o período no Chile, e o período onde é dia 5 quilômetros. Esta versatilidade, esta capacidade on-road, off-road do Range Rover, e estamos falando há 50 anos atrás, está hoje intacta. Quero lembrar também que, por exemplo, o Range Rover, na primeira geração, foi o primeiro carro a vencer o Dakar. Em 1979, acho que muitas pessoas esqueceram, mas o primeiro carro a vencer Paris-Dakar foi o Range Rover. Esta capacidade, esta capabilidade off-road, ela continua hoje ainda mais que nunca. Eu posso cometer aqui uma inconfidência e dizer qual foi o principal motivo, obviamente fora o design, fora... Você costuma dizer que quem tem um Range Rover está dentro do King of the Road, que não tem competidor para ele na estrada, que quem olha para o retrovisor vê um Range Rover, fala, é o King of the Road. Eu mudei para São Paulo faz mais de 12 anos. E naquela época, não que não continue existindo hoje, tinha um problema sério de grandes enchentes nas ruas, principalmente na época das chuvas de verão. Inclusive teve um episódio muito lamentável, que um dos túneis ali do centro da cidade alagou, algumas pessoas perderam suas vidas. E quando eu mudei para São Paulo, obviamente, eu queria um carro confortável, seguro, tecnológico, que tivesse status, mas o principal motivo que me levou a comprar um Range Rover foi saber que numa situação daquela de extremo perigo, eu estaria bem protegido, era engatar ali o 4x4, eu conseguiria navegar dentro de uma situação de até quase 1 metro de linha d'água e que eu não iria ficar parado ali. Então, um testemunho aqui que foi um dos principais motivos que me levou a comprar esse carro pela primeira vez há quase 15 anos atrás. Então, é muito interessante saber que isso faz parte do DNA de vocês desde o primeiro lançamento e que vem sendo mantido e aprimorado ao longo desses 50 anos de história. Um dia, numa conversa mais demorada, eu vou querer entender como é que funciona esse sistema de isolamento nas partes inferiores. Porque uma vez eu entrei num carro convencional numa rua alagada e eu precisei vender o carro depois, porque o cheiro que ficou... alagou o carro inteiro, né? Eu acho que aqueles suspiros que tinham na parte inferior serviram muito mais para entrar água do que para sair. Eu olhava, o tapete do banco do passageiro flutuava dentro do carro. Então, depois de algumas semanas tomando sol, eu precisei vender o carro. Vamos continuar falando de Range Rover. Obviamente que está todo mundo curioso para saber quando é que esse carro chega no mercado. Qual é a previsão do início das vendas propriamente dita no mercado brasileiro, as entregas dos veículos? O Frederick me falou que esse carro teve uma demanda absurda, que o número de configurações no site da Range Rover para você fazer a customização do seu veículo subiram mais de 3.000% ou algo do gênero.
nos primeiros dias depois do anúncio oficial. Tá todo mundo aqui perguntando, quando é que chega, Frederick? O carro vai chegar o ano que vem, em torno da metade do ano 2022. Nós não colocamos ainda uma data precisa, mas eu diria que será em torno da metade do ano 2022. Já temos vendas, já temos procura, estamos impressionados pela receptividade. Eu contei para você, o carro já foi lançado em Londres, em Dubai e nos Estados Unidos. Aliás, ele vai ser apresentado a semana que vem no Salão de Los Angeles. E para dar patamar do que esse carro representa, quando foi lançado há 2 semanas atrás, agora em Dubai, nós vimos literalmente fila de espera na frente do showroom, que é dos maiores showrooms Land Rover do mundo em Dubai. E desse cliente, desse cheque, ele comprou 9 Range Rover de uma vez só. Só mostrar o que isso representa como desejo para as pessoas que têm essa capacidade financeira. Mas eu acho que também os primeiros sinais que recebemos no mercado brasileiro são muito bons, muito positivos. E agora vamos ficar na situação delicada de gerenciar fila de espera, porque todos os clientes de Range Rover são clientes VIP, são clientes muito importantes. Eu costumo dizer que já prometi a no mínimo 15 ou 20 pessoas que ele vai ser o primeiro a receber o carro número 1. E isso é a dificuldade do nosso trabalho nos próximos meses e nas próximas semanas, de garantir uma entrega rápida para clientes que são tão importantes e tão líderes no setor da atuação dele, porque no final essa definição do carro é carro líder e é carro que une todos os líderes empresarial, Estrela de Rock, Realeza, são carros de pessoas que realmente têm uma importância em nossa vida. Dá para entender por que o Sheik pediu 9, né? Olha o interior desse carro. Tá aparecendo? Sim. Então, não precisa mais de casa. Não precisa mais de casa. Pelo First Edition? Sim. Não, nós vamos ter. O First Edition, nós vamos, os primeiros modelos a chegar no Brasil serão First Edition e Autobiography, né? Só para todo mundo entender, o Autobiography costuma ser o topo de gama, tá? Fora os SUVs, fora outras versões especiais. E chegou o cachorrão do Frederick aqui. O Autobiography costuma ser o topo de linha. E no lançamento, que pela primeira vez a gente vai deixar apenas 12 meses no mercado, o First Edition, que é uma versão acima do Autobiography, né? Ele vem com todos os features. Ele vem com tudo, é o carro mais completo que tem dentro do Autobiography. Ok. Tudo isso que a gente falou e mais um pouco, né? Roda 23, aí tem algumas opções, tipo o Event Suite lá atrás no porta-malas, que eu sei que você é fã, né? Você abre a parte de cima do porta-mala, tampa, e a parte de baixo vira um assento, mas dessa vez tem um encosto, vem com as almofadas, vem com alto-falantes ali atrás que você pode controlar via celular. Enfim, tem uma série pessoal, de... o que ele está falando. Para você que vai assistir, para você que vai assistir um jogo de polo, para você que quer ver seus filhos brincando no campo, na areia, tá vendo uma pescaria, olha isso aqui. É muito legal. Exatamente. Isso vai vir na First Edition. Então você está salvo, Frederick, porque você pode dizer para esses 15 que você prometeu, conforme prometido, está aqui. First Edition. First means primeiro. Então você está... Muito bom. Muito bom. Obrigado. Uma das características que achou interessante neste First Edition são as cores satinadas que realmente criam toque muito especial. Eu recomendo e já temos vários pedidos de cores um pouco especial
temos toda uma série de gold, de bronze, de marrom que são diferentes do branco e preto tradicional. Esse novo Range Rover vem também com novos cores que são muito interessantes, especificamente na versão First Edition. Há 3 anos atrás eu estava sentado no escritório de vocês configurando uma autobiography que eu encomendei e o Manzano me ajudou junto com o time a montar. Naquela época eu tinha consultado sobre a possibilidade de fazer uma cor satinada. O mercado lá atrás ainda não estava maduro. Hoje ele amadureceu para ter uma cor fosca, né, Manzano? Sim, sim. Esse carro que você está mostrando nas fotos foi o carro do lançamento. Ele tem esse Sunset Gold Satin, né, que é esse dourado pôr do sol fosco, né? E curiosamente, várias pessoas comentaram sobre vários equipamentos, como a maioria do que a gente já falou aqui, mas muitas pessoas falaram: que cor é essa? O que é isso? Eu quero essa daí, né? Então realmente foi um sucesso e eu acho que a gente está indo nessa direção aí. Sem lembrar que a gente tem uma afinidade de cores, você pode inclusive lá na Inglaterra, a gente encomendar exatamente a cor que você quer para o seu carro na paleta SV, Bespoke, né? Você sabe que de todos os features que vocês anunciaram, e você falou que o Gold, o German Shepherd do Frederick chegou para se juntar à live, esse para mim foi a melhor adição como dono de um Golden Retriever que pesa mais de 40 quilos. Toda vez que eu preciso carregar ele para colocar no porta-malas, distorce, dá uma torção em alguma parte do meu corpo. Olha que cuidado com os pets, né? Que legal essa rampa. Nem preciso dizer que o carro do Frederick com certeza virá com esse opcional de fábrica. Eu já tenho esta rampa, está usada. Já tem essa rampa? Já vende atualmente essa rampa no Brasil? Já vende. E funciona, também sou testemunho que essa rampa funciona para cachorros de mais de 40 quilos, para evitar de quebrar os músculos e os ossos. Costas, você usa isso em vez de levar o cachorro dentro do carro. Sim. Pessoal, mantendo a nossa linha jornalística, muita gente perguntou aqui, e eu vou dizer a vocês que eu já fiz essa pergunta e eu vi uma resposta que explicava e faz todo sentido. Muita gente perguntando qual é o valor do carro. Como esse carro só vai chegar quase no fim do primeiro semestre do ano que vem, seria prematuro, nesse momento, existir um anúncio de preços, até pela enorme variação cambial que o país e que o mundo inteiro vem passando. Então não adianta querer cravar um valor que pode ter uma queda significativa no câmbio e foi feito um anúncio de algo que ficou muito fora do que ele está sendo praticado e vice-versa. Então a todos que nos perguntaram, eu tomo a liberdade de falar antes de perguntar isso, porque eu já fiz essa pergunta pessoalmente. Vamos voltar aqui para os features desse carro. Quero saber mais novidades. Porque a apresentação online, sem sombra de dúvidas, vocês tinham lá o Dr. Como é o sobrenome dele? Jerry McGovern, que é o nosso design chef. Indiscutivelmente, ele entregou um design que mantém toda a essência do que é um Range Rover, e eu acho que esse é um ponto muito interessante. Já se passaram mais de 50 anos e a essência não muda. Né? A gente vê alguns veículos que desde o seu primeiro modelo até parece que passaram por uma transformação, eles viraram Transformers. Uma das características da Range Rover, você vê um carro de terceira geração na rua, ele continua sendo um carro bonito, ele continua sendo um carro atual, e as pessoas continuam dirigindo ele porque ele continua sendo um Range Rover, ele não virou uma aberração vis-à-vis com o modelo atual. Eu estou vendo que existe uma preocupação muito grande com sustentabilidade dentro desses novos veículos. Inclusive, isso já é praticado de forma muito ostensiva pela marca irmã, que você também dirige na América Latina, Frederick, que é a Jaguar, que já anunciou que terá uma frota totalmente eletrificada dentro dos próximos 5 anos, 2025, é isso? Sim. Exato. Então eu estou vendo que alguns detalhes, os tapetes são feitos de fios Econil, que utiliza plástico industrial reciclado, sobras de tecido e plástico marinho. O quão importante é a sustentabilidade dentro desse novo Range Rover?
Eu diria dois ou três exemplos. O primeiro é que anunciamos também que vai chegar Range Rover elétrico, 100% elétrico, será em 2024. Nós anunciamos isso durante o live. Nós vamos ter mais rápido Range Rover plug-in híbrido, que será lançado alguns meses depois do lançamento do V8 e do diesel mild híbrido. E todo o design do tecido, dos tapetes, onde tentamos usar material sustentável. E já começamos há alguns anos a oferecer, além do couro, material que se chama de Quadrat e Ultrafabric, que são as marcas, que são material usando reciclável e que são realmente, para dar uma ideia, representar menos de 25% da emissão de CO2 que você faz quando você utiliza couro. Tentamos realmente puxar a possibilidade de ficar como tecido nobre, com muita qualidade, mas com um impacto muito menor sobre a emissão de CO2. E isso é uma filosofia que tentamos ter hoje em toda a empresa, não somente como os carros, mas também como as unidades de produção. Temos, por exemplo, nossa fábrica em Itatiaia foi a primeira fábrica no Brasil a receber prêmio de certificação Gold, LEED, que é de produção sustentável. Aliás, estou aproveitando para indicar que esse mês, ou a semana que vem, vamos relançar a produção nacional do Range Rover Evoque aqui no Brasil. Mostrar nosso compromisso e nossa dedicação e confiança no mercado brasileiro. O Evoque é um ícone, além do Range Rover que estamos falando, o Evoque é também um ícone e um carro querido e desejado no Brasil. Estamos relançando a produção nacional a partir da semana que vem. Apenas lembrando que o Evoque é o Range Rover Evoque, tá? Sim. Então, dentro da marca Land Rover, os Range Rovers ocupam o posto de maior sofisticação, maior luxo, que é o próprio Range Rover, né? Então, nós teremos um Range Rover novamente fabricado no Brasil também, né? E a questão da sustentabilidade, só o nível de importância, né? Recentemente foi apontado o François Dossat como o chefe da parte de sustentabilidade, e ele vai estar nos visitando aqui, né? Ele é número 2, reporta direto para o Thierry, e ele vai estar nos visitando aqui para o lançamento desse carro, a pessoa responsável por tudo que se diz respeito à sustentabilidade dentro da nossa empresa, né? Então... aliás, o François é francês e brasileiro. Você tem agora brasileiro, metade brasileiro, que está num posto estratégico na companhia, que é de se cuidar da estratégia e desta sustentabilidade que está 360 dentro da companhia, nos produtos e nas emissões que temos como companhia todo. E nós fizemos vários anúncios acima desse target. E o target último, que está em 2039, de ser uma empresa zero emissão, zero carbono até 2039, e várias etapas até lá de introdução de carros elétricos, de carros híbridos, como você disse, Jaguar a partir de 2025 e Range Rover, Land Rover a partir de 2024, os primeiros carros elétricos. Vamos continuar esta transição ecológica. Muito legal, parabéns por essa pegada, é muito importante a união de tecnologia, de conforto, de luxo, sem esquecer a sustentabilidade. Indiscutivelmente esse é um tema que mais e mais vai permear todas as nossas decisões de compra, todas as nossas decisões de investimento, e fico muito feliz de saber que vocês estão na vanguarda disso. A gente está se aproximando do final, eu queria ler alguns dos comentários e perguntas que chegaram aqui, muita gente elogiando o novo carro, muita gente agradecendo pelas explicações. Top, estou amando. Não é um carro, é uma obra de arte, eu tenho que concordar. Vou usar isso. Parabéns pela explicação excepcional. Não, vou usar. Não é um carro, é uma obra de arte. Vou usar essa frase aí.
Muito legal. Depois, quem criou ela, vou dizer aqui, foi Igor Brasil. Igor, depois você cobra os royalties lá do Paulo Manzano. Há muita gente perguntando curiosidades sobre a tecnologia, como é que seria com as rodas submersas, o microfone é resistente à água? Eu acho que o microfone não fica na roda, fica ali dentro daquele Está espaço protegido, ali está protegido. Sim, sim, como as câmeras de 360, tudo devidamente protegido. Foram 1.200.000 quilômetros rodados mesmo com os protótipos desse carro. 7 milhões, escreve 7 milhões de papel, você vê quantas são de horas trabalhadas na engenharia e no desenvolvimento desse carro. Então, mais de 100 patentes já aplicadas nesse carro e mais umas 100 ainda aguardando a consolidação da patente. Tem tecnologia em cada peça do carro. Por exemplo, uma coisa que nos impressionou bastante quando descobrimos o carro, o faro tem uma capacidade de iluminação até 500 metros sem ofuscar. Sem ofuscar. E você tem uma tecnologia onde você tem, dentro dos faros, 1,3 milhão de micro espelhos. É isso. Basicamente, podemos falar horas e horas sobre a tecnologia de cada peça. Exato. E o quanto esse carro traz de inovação no mercado. Agora, Camarote, você me permitiu um comentário? Eu estou na marca já há um bom tempo e bem... a tecnologia inserida nos nossos modelos é uma tecnologia que você, como usuário, acaba nem percebendo. Não é uma tecnologia complicada. Outro dia você me falou do sistema que para você pareceu simples. Não era o PV Pro, era outro sistema. Mas eu te garanto, a tecnologia ela é feita para não te dar trabalho. Para você usar ela sem perceber até que você está usando. Né? Tudo isso no carro, tudo é pensado para você... desfrutar desde as portas, que você se aproxima do carro, a maçaneta ela abre, ela é retrátil, né, como a do Velar, então ela é retrátil, a porta abre sozinha para você, então você não tem que pensar em nada, né, não tem que pensar em botão, se você quiser, tem lá as suas configurações personalizadas de tudo, mas você entra no carro, sai dirigindo e o carro vai fazer o que for melhor possível para te deixar seguro, para te deixar confortável e para consumir menos combustível. Isso é incrível. Eu posso dizer isso como um usuário da marca e eu tenho certeza que isso vai estar cada vez mais presente nos novos lançamentos. Frederic, a gente está chegando ao final, mas antes da gente se despedir, eu queria que você fizesse suas considerações finais, depois eu vou deixar... Ou começa você, Manzano, e depois eu passo para o Frederic. Quais são, na sua opinião... Tá me deixando em modo rissóis aqui. Não, até para dar mais tempo do Frederic pensar no que ele vai falar. O que você julga serem as 3 principais... Por que o Range Rover é o melhor SUV que existe no mercado, na sua opinião? Eu acho que eu já falei aqui, Camarote, todo mundo sabe, quem me conhece bem sabe que eu sou fã do Defender, né? O Defender é um símbolo também, né? Mais do que um carro, é uma atitude, né? Mas, a hora que eu vi esse carro, que eu comecei a trabalhar nesse carro, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer agora com a paixão pelo Defender, né? Porque esse carro tem tudo que o Defender tem num nível de luxo e sofisticação sem precedentes, né? Então, para mim, eu acho que essa combinação absoluta aí de capacidade, luxo, materiais, desempenho, é uma combinação única. Como eu falei, não tem nenhum carro no mundo, eu posso afirmar aqui, que faça tudo que esse carro faz do jeito que esse carro faz. Não existe. Pode pegar qualquer carro do mundo. E eu acho que não vai existir também por um bom tempo. Porque isso faz parte do DNA. Isso você não se constrói da noite para o dia. Não é uma... eu quero fazer isso. Não é. É uma evolução constante. Desde a década de 70. Então, para mim, é isso. Muito legal. O Paulo está mais Frederic, com você eu sou mais Range Rover e eu vou dizer uma coisa, eu sou há 5 anos na marca, eu sou muito feliz de ter a possibilidade de usar Range Rover, mas eu pessoalmente, como pessoa física, eu uso Range Rover há mais de 25 anos.
Eu posso dizer que eu fui cliente 20 anos antes de ter o privilégio e a honra de comandar esta marca aqui na América Latina. Eu me considero sempre consumidor do Range Rover e eu acho que é carro único que representa o luxo na sua autenticidade. E isso significa que é carro que está à vontade em qualquer lugar, em qualquer terreno. E que tem, além da tecnologia ou do design, realmente este conforto e esta presença, que não é uma presença arrogante, mas ostentativa, que não é uma presença ostentativa, mas que realmente é carro líder, como os clientes, que são todos, na área de atuação deles, são líderes de empresa, líder na indústria musical, líder no esporte, líder são líderes e carro para líder. Acho que a definição desse Range Rover, ele inventou o conceito de SUV de luxo, mas tem status realmente particular dentro da indústria de carros. Tem provavelmente menos que 4 ou 5 carros que são realmente icônicos e ou representar como se diz, lifestyle para os clientes ou representar sonho para a maioria, mas são realmente carros que marcam a história do mercado automobilístico. Estamos felizes de falar com você do Range Rover, tanto do ponto de vista profissional que é particular. Muito obrigado para este live, Camarote, e espero que rapidamente vamos conseguir ver ao vivo este novo Range Rover. Você lembra que nós temos na geração atual a oportunidade de fazer passeio junto e espero que nós vamos ter a mesma oportunidade daqui a pouco com o novo Range Rover. Eu que agradeço a você e ao Manzano, Frederic, pela oportunidade de trazer para nós, da Forbes, e para todos que estão aqui nos assistindo e ficaram essa 1 hora nos ouvindo, conhecendo um pouco mais sobre a tecnologia, sobre tudo de incrível que esse novo modelo tem, conhecendo um pouco mais sobre a marca Land Rover. E é um prazer poder trazer essas informações em primeira mão. Obrigado pelo prestígio de conversar conosco. Eu estou ansioso para ver esse carro, estou ansioso para ver ele no showroom e mais ansioso ainda para dirigir. Você já tem 15, coloca aí o 16º na fila, porque a ansiedade está bastante grande. Muito obrigado mais uma vez, foi um grande prazer ter vocês aqui. A gente se vê numa outra próxima Forbes Live. Tudo de bom, pessoal, se cuidem. Obrigado a todos, foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.